105.9 Amiga FM. Eu tenho certeza que Deus me escolheu. Se existe alguém que anda de mãos dadas com Deus, esse cara sou eu. 105.9 Amiga FM, mais do que ouvir, é adorar a Deus. 105,9, a frequência que sempre cabe mais um. Começa agora o programa Mensagem de Paz. Apresentação, Evangelista Davi Matias. Programa Mensagem de Paz. Programa Mensagem de Paz. Mensagem de Paz, uma homenagem às mães. Quando olho para trás e vejo que o tempo passou, agradeço a Deus, a mãe que me presenteou. Com ela, momentos de lutas, peleja e sofridão fizeram de mim um verdadeiro cristão. Vejo as mãos de Deus nos momentos sombrios, momentos de calor e frio, ajudando uma pobre mãe a cuidar do seu filho sem fazer qualquer distinção. Olho para trás e vejo a caminhada longa percorrida, me fazendo lembrar dos pratos quase vazios no momento do almoço e do jantar. Só não lembro de lágrimas derramadas, desesperadas. Mãe de fé, mãe de luta, mãe coragem, é o exemplo que tenho de minha mãe, vencendo barreiras e ultrapassando os limites. Acreditem, essa é minha mãe. Sei o quanto foi difícil me educar, tendo ainda que cuidar do lar, responsabilidade de mulher, todos sabem como é. Aprendi uma grande lição desta mãe de grande coração. A vida tem suas dificuldades, mas quando se é mãe, a força brota como uma nascente, pelo filho que Deus te deu como um presente. A Cristo, meu Rei, eu darei uma canção, talento, serviço e louvor. Contente a seus pés, meu fiel coração dirá: tenho paz do Senhor, célica paz, paz que este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos e ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que gozo, que paz, como é bom, estamos aqui em mais um programa Mensagem de Paz e hoje estamos em homenagem às mães, a todas as queridas mães, as queridas mamães, um forte abraço no teu coração, que Deus te abençoe, minha querida irmã, minha mãe querida, irmã, mãe amada.
amada, que Deus vos abençoe. Nós vamos procurar do nosso jeito fazer o melhor, um programa homenageando as mães. No final do programa eu quero orar por você, mamãe. Eu quero orar por você, querida irmã, o moça, o mãe, a nova, a média de idade, a mãe já velhinha. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Para você também, meu amigo, meu irmão, meu prezado jovem, meu prezado ouvinte, a paz do Senhor Jesus Cristo na tua vida, que Deus te abençoe grandemente. Vamos para a primeira faixa musical. Sandrinha vai cantar Mamãe. Automecânica Clóvis, mecânica em geral, freios, suspensão, direção mecânica e hidráulica, especializado em injeção eletrônica. Telefone 99324-8785. Automecânica Clóvis, Avenida Gasper Líbero, número 1003, Jardim Santa Cruz, em Salto. Ciclo Silva, deixe sua bike nova de novo. Ciclo Silva, montagens e reparos em geral, peças e acessórios. Ciclo Silva, Rua Palma de Ouro 545, Vila Henrique, em Salto. Telefone 4028-6235. Droga Líder, trabalhando e cuidando da sua saúde, com farmacêutico e bioquímico Arildo e Fernanda, em 2 endereços: Rua Rússia 835, Jardim Planalto, em Salto, e na Avenida Casper Líbero 984, no Jardim Santa Cruz. Telefones 4029-8424 ou 4021-4585. Droga Líder. Mercado Moriá, sempre com muitas ofertas nos finais de semana. Mercado Moriá, Rua Belchior Dias Moreira, número 117, esquina com a Avenida Casper Líbero, bairro Santa Cruz, em Salto. Mercado Moriá, o melhor lugar para se comprar.
89, o programa Mensagem de Paz, levando até você o melhor da música evangélica, uma palavra de Deus ao teu coração. Vamos agora para a próxima faixa musical em homenagem às mães. Hoje os hinos vamos tratar das mães. E quem vai cantar agora é o Matos Nascimento e a Rose. A Rose e o Matos Nascimento vai cantar a bela faixa musical Mãe. Alô, Pedro. Pedro Ferreira Amador, é lá de Luanda. Forte abraço para ti, meu querido. Também o Nivaldo e a Fátima. Forte abraço para vocês. A irmã Dulce Maria, é lá de Calcaia, no Ceará. Um forte abraço para a senhora, para todos os queridos irmãos da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Forte abraço para todos vocês. O Paulo Rodrigues aqui de Salto. Martins, um forte abraço. Meu querido irmão, também o David Alves de Lima, pastor David Alves de Lima, é o pastor local de nossa igreja em Tapetininga. Um forte abraço para todos vocês aí de Tapetininga. Para sua esposa David, um forte abraço para ela. Um feliz Dia das Mães para todas as mães aí. Também o irmão Silvio José Marache, é de Bombinha, Santa Catarina. Um forte abraço a todos vocês aí, que Deus vos abençoe. Também a irmã Janete Moreira. Alô, Janete Moreira, um forte abraço para todos vocês. Alô, Carlos, o Carlos e a Heloíde. Para todos vocês, feliz Dias das Mães. A Heloíde, a Janete, também a Nazaré Barbosa. Um forte abraço para todos vocês. Vamos ouvir então Rose Nascimento e Matos. A Rose e o Matos Nascimento, eles vão cantar a bela faixa musical. Deixa eu chegar aqui pertinho para me ver. É Mãe. Você está ouvindo o programa Mensagem de Paz. Apresentação: Evangelista Davi Matias. Minha mãe,
meus pecados sem E nós vamos em frente levando a boa palavra de Deus através da música evangélica, levando até você alegria, gozo e paz. Glória a Deus. Olha, nós vamos ouvir agora, deixa eu chegar aqui pertinho, Gerson Rufino. Gerson Rufino vai cantar a bela faixa musical Mãe. Alô, Betínia. Betínia Souza, Deus te abençoe a tua vida. Alô, irmã Ana. Ana da Silva, esposa do Paulo Estevão, lá de Curitiba. Um forte abraço para todos vocês. Ana, um feliz Dia das Mães para você e toda a sua família. Também a irmã Dirce Santos, aqui de Salto. Dirce Santos, um forte abraço para você, minha querida irmã, Valdemar, essa família abençoada. Feliz Dias das Mães para todos vocês. Alô, Raquel Medeiros. Raquel Medeiros, um forte abraço para ti, toda a sua família. Feliz Dia das Mães para vocês, viu? Deus abençoe o David Ferreira. Deus abençoe Lucimar Rodrigues. Alô, Lucimar, aqui de Salto. Deus te abençoe, Lucimar. Um forte abraço. Marlene Aparecida. Deus abençoe você e a sua vida. Feliz Dia das Mães, irmã Carmen Vera da Fontoura, é lá de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Forte abraço para a senhora. Feliz Dia das Mães para todos vocês. Mara Faria, aqui de Salto. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Vamos ouvir então quem vai cantar agora é o Gerson Rufino. O Gerson Rufino vai cantar a bela faixa musical Mães. inspiração pra eu ficar de pé.
programa Mensagem de Paz, homenageando as mães. Alô, irmã Ivete. Irmã Ivete é a esposa do pastor Benedito. Um forte abraço no coração da senhora. Feliz Dia das Mães para toda essa família abençoada, essa família maravilhosa. Alô, irmã Lindalva, mãe do irmão Edson. Feliz Dia das Mães para todos vocês. Um forte abraço. Alô, irmã Ruth é a esposa do pastor Jonas. Um forte abraço para todos vocês. Também para Sara, Valéria, essa gente boa. A irmã Raquel Marques é lá do bairro Estação aqui de Salto. Para a senhora, toda a sua família, um forte abraço. Feliz Dia das Mães. Também para irmã Geracina, irmão Isaías da Silva, para sua mamãe aí, um forte abraço. Feliz Dia das Mães, irmão Isaías da Silva. Ismael Nascimento, meu amigo, para você e a sua esposa, um forte abraço para vocês aí. Feliz Dia das Mães, irmão Ismael. Também, deixa eu ver mais, Celso Aparecido, Anéia, feliz Dia das Mães para todos vocês, meus queridos irmãos. Raquel de Castro, para você e toda a sua família, feliz Dia das Mães. Também a Leia, o Daniel, essa família abençoada, feliz Dia das Mães para todos vocês, com a bênção de Deus na vossa vida, nos vossos corações. Alô, minha mãe lá em Terra Rica, a minha querida mãe, irmã Etelvina. Oh, que saudade, tô com tanta saudade. Ainda bem que tá chegando o finalzinho do mês. Eu vou aí, hein? Se Deus disser que sim, e eu estarei aí chegando aí finalzinho do mês, dar um abraço gostoso, ficar uns dias com a minha mãezinha querida. Também mereço, né? Tô com tanta saudade da minha mãezinha. Deus abençoe a todos vocês. Vamos agora ouvir, vamos ver quem vai cantar aqui. O Curió e Canarinho vai cantar homenagem às mães. Depois, irmãs Falavinha, minha mãe querida. E logo em seguida eu venho com a palavra de Deus ao teu coração. Você está ouvindo o programa Mensagem de Paz. Este alguém é uma pessoa que por mim
Mensagem de paz. A palavra de Deus. Muito bem, meus amigos, meus queridos irmãos, ouvintes amados. Chegou o momento de nós transmitir-lhes uma palavra de Deus ao teu coração, falar do grande amor de Deus, o que para nós é de suma importância poder aproveitar esta oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos falando nesse tempo a palavra de Deus. O nosso programa, o programa Mensagem de Paz, hoje nós estamos homenageando as mães, as nossas queridas mães. É claro que tantos outros centenas ou milhares de nomes de mães podíamos falar nesta hora. Mas o nosso tempo é resumido e o nosso sistema também aqui não dá tempo, né? Não tem como. São milhares de nomes. Então os nomes que foi aparecendo aqui no nosso sistema aqui, nós fomos falando. Mas a nossa homenagem estende a todas as mães, a todas, a senhora, mãe querida, para todas vocês, o nosso desejo de feliz Dia das Mães. Eu tenho uma mensagem para o teu coração aqui, que eu quero passar ela para vocês, a missão de ser mãe. Talvez um dos papéis mais preponderantes da mulher destacada na Bíblia seja a de mãe. Embora todos os papéis sejam igualmente reconhecidos, esse papel de mãe era tão importante nos tempos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, que a esterilidade feminina chegava a ser até uma vergonha.
porquanto furtava da mulher uma de suas funções mais importantes na vida. Há casos destacados com especialidade como a de Sara. Nós encontramos em Gênesis 17, o verso 15. Raquel, em Gênesis capítulo 30. Diana, 1 Samuel 1 e 2. Muitas noites acordadas, cansaços físicos, renúncias, ingratidões, uma tarefa difícil, árdua, porém é extremamente gratificante para a mãe ver o filho que ela amamentou crescido, criado, formado, bem encaminhado na vida. É honroso para a mãe ver em seus filhos suas próprias virtudes. É alentador para a mãe ser reconhecida por seus filhos como aquela que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis, educando, corrigindo, formando, protegendo, consolando, animando. Oh, como é bom ter a mãe ao lado! Todo e qualquer investimento a fim de que seja próspero tem que ter uma boa mão de quem cuida. Assim é a mãe para que o seu filho seja próspero durante sua vida. As várias funções de mãe: gerar, conceber, alimentar, consolar, dar amor, proteção, educar, ensinar, edificar, exortar, corrigir, repreender, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É o que nós vemos em Provérbios capítulo 22 e o verso 6. Também nós vemos na palavra de Deus escrito assim: olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. É o que nós lemos, o apóstolo Paulo escreveu na 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15. Podemos ver as várias mães da Bíblia. Estamos hoje homenageando as mães, um tributo necessário àquelas que podem ser consideradas mães de verdade. Sabemos que muitas mulheres não são dignas de serem chamadas de mães, pois abortam seus filhos, assassinam, jogam na lata de lixo. Há também mães que impõem sobre seus filhos torturas, castigos extremos, sofrimento, abandono, sem falar daquelas que desonram seus filhos com um comportamento completamente errôneo. Porém, a grande maioria das mulheres honram de fato a posição de mães que ocupam. Fazem de tudo para que seus filhos possam vir a ser vidas honradas na sociedade em que vivem. Muitas delas dão até mesmo a própria vida pelos seus filhos, fazendo de tudo para que possam crescer e ocupar espaço de destaque no mundo em que vivemos. Há exemplos de mães que até mesmo passaram privações e fome para que seus filhos se formassem numa faculdade. Na Escritura, encontramos vários exemplos de mães, as quais queremos dizer nesse momento. Alguns exemplos de mães, exemplos negativos, exemplos positivos de mães dentro da palavra de Deus. Exemplos negativos, por exemplo, Agar, mãe displicente. Gênesis 21, do 13 a 18, diz assim, olha: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia ela: assim eu não vou ver meu filho morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus clamou desde o céu a Agar, dizendo: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu o choro do menino.
daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Notem que Agar, mesmo sabendo da parte de Deus que Ismael seria pai de uma grande nação, abandonou seu filho, achando que o menino ia morrer. Ela foi incrédula, hein? Displicente também. Parece que Agar era de fato uma voada. Outro exemplo, mãe. Rebeca, a mãe parcial. Gênesis 25 e 28. Isaac amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Todos nós sabemos da trama familiar montada por Rebeca, motivando e incentivando Jacó a enganar o seu irmão Esaú. E que, em virtude desta trama, recebeu a bênção da primogenitura de seu pai Isaac em lugar de seu irmão. Tal posição de Rebeca motivou uma intriga familiar muito séria, ódio e ameaça de assassinato. Do seu nome podemos deduzir que ela apenas se amarrou, apenas Jacó, que de fato era mãe também de Esaú. Exemplos positivos, Eva, por exemplo, a mãe de toda a humanidade, Gênesis 3 e 20, e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. A primeira mulher recebeu esse nome por ser mãe de todos os seres humanos. Como seu próprio nome indica, Eva deu origem ao processo da vida dos seres humanos, a partir dela recebendo o privilégio de ser chamado a mãe de toda a humanidade. Outro exemplo é Sara, a mãe símbolo de fé, conforme nós vemos em Hebreus capítulo 11, versos 11 e 12, que diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus e inumerável como a areia que está na praia do mar. Sara é um exemplo de fé para todas as mães, uma vez que, mesmo sendo impossível gerar um filho pela sua idade avançada, creu nas promessas divinas e Deus a tornou fértil. Assim ela gerou Isaac, que seria o continuador da descendência de Abraão. Vemos nela em Agar de fato, uma princesa de fé, podendo ser exemplo para todas as mães. Sua fé é inigualável e deve ser copiada por todas as mães. Outra também é Joquebebe. Já viu falar esse nome de mulher? Joquebebe. A mãe ama de coração do seu próprio filho. Êxodo 2, de 1 a 9, que diz: e foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo, ouviu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? E respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou.
Sabemos que Joquebebe foi a ama do seu próprio filho. O nome do filho é Moisés. Quando a criança, para escapar da morte, foi colocada sobre o leito do rio e apanhada pela filha de Faraó, Joquebebe foi chamada para ser a ama de criação do seu próprio filho. Isto aconteceu porque Joquebebe colocou Miriam, sua filha mais velha, para vigiar a criança que deslizava no leito do rio. Foi Miriam que ofereceu à filha de Faraó os serviços de sua mãe como babá, o que foi aceito pela princesa. De fato, seu nome indica que Joquebebe significa glória de Jeová. Oh, que maravilha! Outro exemplo também é Ana. Outro exemplo é Ana, a mãe suplicante. Diz a palavra de Deus em 1 Samuel 1, do 10 a 18. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto ao Senhor dos exércitos, dizendo: se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e me deres um filho varão, ao Senhor o darei para todos os dias de sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou o sacerdote Eli, e ao observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios só se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz, por isso Eli a teve por embriagada. Ele lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebi bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então Eli lhe respondeu, dizendo: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu e bebeu, e o seu semblante já não era mais como antes. Sabe o significado de Ana? Quer dizer graça. Ana foi a mãe de um dos maiores sacerdotes profetas do Antigo Testamento. Porém, sabemos as dificuldades que ela enfrentou devido à sua esterilidade, que a motivou a chorar na presença de Deus junto ao templo. Vemos que até mesmo o sacerdote Eli a teve por embriagada. Em seu pedido suplicante, ela ofereceu seu filho para serviço a Deus, cumprindo o seu voto mais adiante. Outro nome também importante é Rispa. Já viu falar este nome de mãe? Rispa, uma mulher modelo, mãe amorosa, que não abandonou seus filhos nem quando morreram. Quantas mães já abandonaram seus filhos mesmo vivos? Uma tristeza. Rispa foi uma mãe virtuosa que entendeu e aceitou a missão de ser mãe, uma mãe verdadeira, convertida. Mesmo em face ao sofrimento e morte, não abandonou seus filhos nem de dia e noite. Ficava perto dos corpos, não deixando que as aves os devorassem. Quantas mães já desistiram de seus filhos, deixando que as aves das drogas, dos tráficos, da prostituição, das más companhias, as aves dos pecados diversos, as aves dos filmes e revistas pornográficos, as aves dos namoros fornicares, dos namoros, tantas coisas. Em nome de Jesus, mãe, enxote e mande embora essas aves dos seus filhos. Outro exemplo glorioso de mãe é a Maria, a mãe agraciada e sofredora,
conforme nós vemos em Lucas 1:30-33, que diz: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Oh, que maravilha! Maria hospedou em seu ventre o Filho de Deus, o Deus encarnado, para depois vê-lo ser sacrificado em prol dos pecados da humanidade. Conforme nós vemos o que Paulo escreveu, 1 Coríntios 15, e o verso 3, que diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Certamente Maria agonizou junto à cruz do seu filho. Talvez esta mulher de Deus seja a única das mães citadas cujo nome não faz jus ao seu significado. O nome que significa rebelde. A vida de Maria se resume no seguinte ato de obediência: cumpra a sua vontade, Senhor, segundo a sua palavra. As bênçãos da mãe virtuosa será sempre lembrada em suas virtudes, não será esquecida nem quando morrer, será sempre amada, seu caráter estará evidente em seus filhos e na sua posteridade. Deus a honrará como honrou a Rispa, Maria e outras. O amor de Deus apresentado simbolicamente pelo amor de mãe, que diz: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor me esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que ama, de sorte que se compadeça de seu filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esqueceria de ti. Quando Israel era menino eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Todavia ensinei a andar a Efraim, tornei os meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-o com cordas humanas, com laços de amor, e fui para com eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Deus abençoe cada uma das mães todos os dias. Todos os dias sejam abençoados os dias das mães, para que, compreendendo a sua missão na terra, nunca desfaleça, nunca desista, nunca desanime, pois estará plantando uma semente, regando com amor, com paciência, com oração.
Momento de oração. Bom Pai Celestial, graças a Deus, que oportunidade boa que o Senhor nos deu para nós poder propagar a palavra do Senhor e neste dia em especial homenagear as nossas mães queridas. Deus, olha cada mãe, todas as mães que nos ouvem, todas sejam abençoadas, guardadas, curadas. Abençoe o esposo, os filhos, as filhas, noras, genros, netos, sejam abençoados. Haja um grande milagre nesta vida, nesta família, meu Deus. As portas se abram, um emprego novo se abra, a enfermidade seja curada. O nome do o teu santo nome seja exaltado, engrandecido, meu Pai, nesta família, nesta casa. Ordena a bênção, ordena a cura, ordena o livramento. Oh, meu Deus, olha essa causa que parece não ter fim, não ter resultado. Em nome de Jesus, ordena um grande milagre nessa vida, nessa família. Em nome de Jesus, haja cura, um milagre grande, meu irmão. Oh, minha irmã, receba de Deus a bênção para a tua vida, para a tua família. Receba cura em nome de Jesus. Portas abertas, milagres grandes. É no nome de Jesus que nós pedimos, suplicamos, Pai. Pai, abençoa a nossa cidade, o nosso querido Brasil, esses governos, essas autoridades do Brasil, meu Deus, as nações, os governos das nações. Abençoa o país de Israel, Pai, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amiga FM. Esse programa é uma bênção. Mercado Moriá, sempre com muitas ofertas nos finais de semana. Mercado Moriá, Rua Belchior Dias Moreira, número 117, esquina com a Avenida Casper Líbero, bairro Santa Cruz, em Salto. Mercado Ciclo Silva, deixe sua bike nova de novo. Ciclo Silva, montagens e reparos em geral, peças e acessórios. Ciclo Silva, Rua Palma de Ouro 545, Vila Henrique, em Salto. Telefone 4028-6235. Automecânica Clóvis, mecânica em geral, freios, suspensão, direção mecânica e hidráulica, especializado em injeção eletrônica. Telefone 99324-8785. Automecânica Clóvis, Avenida Gasper Líbero, número 1003, Jardim Santa Cruz, em Salto. Droga Líder, trabalhando e cuidando da sua saúde, com farmacêutico e bioquímico Arildo e Fernanda, em 2 endereços: Rua Rússia 835, Jardim Planalto, em Salto, e na Avenida Casper Líbero 984, no Jardim Santa Cruz. Telefones 4029-8424 ou 4021-4585. Droga Líder. Graças a Deus, prezados amigos, chegamos ao final de mais um programa Mensagem de Paz. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. Olha, vai para a igreja, mamãe, papai, filhos, filhas, vamos para a igreja, procure a igreja, vá ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar você todos os domingos às 9 horas da manhã, domingos às 19 horas, terças-feiras às 19h30, quinta-feira às 19h30. Escolha um desses dias, faça-nos uma visita. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Rua Visconde
Saúde de Mauá, número 146, no alto do bairro Santa Cruz, aqui em Salto. Olha, muito obrigado. Você pode também, eu quero lembrar que você pode vir da sua casa participar dos cultos. Anota aí, olha, domingo às 9 horas da manhã, domingo às 19 horas, quarta-feira a partir das 8 horas da noite, sexta-feira a partir das 8 horas da noite, o nosso pastor presidente, pastor Raimundo Soares de Lima, ministra para nós uma boa, excelente palavra de Deus ao teu coração. Anota o site da igreja aí, olha, www.ieadi.com.br. Você vai ouvir a boa palavra de Deus. Olha, vai para a igreja, tá? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levanta o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fiquem todos na gloriosa paz de Cristo Jesus.